Fala, galera! E aí, pessoal? Hoje nós vamos trazer mais um embate aqui e vocês vão ter que se controlar um pouco, porque esse aqui gera muitas paixões também. Porque é futebol e a gente sabe que vocês gostam de futebol. Todos nós gostamos de futebol. Eu não gosto de futebol. A gente adora futebol. Só a Copa do Mundo, Mari. É verdade, só a Copa do Mundo. A verdade é que hoje nós vamos finalmente decidir entre Maradona E o Pelé? Não é exatamente uma disputa de quem é o melhor ou quem é o pior. Vocês acham que já se acostumaram com as nossas disputas aqui, mas... São perguntas improváveis sobre coisas improváveis. Você vê que Maradona versus Pelé não é tão improvável, mas as perguntas são. E algumas situações um tanto quanto impossíveis. Sim. Lembrando que se você tá chegando no canal agora, se inscreve aqui, ativa o sininho, compartilha, dá um joinha pra ajudar a gente, que o canal precisa disso, por favor. Bora pro vídeo. Qual dos dois seria o melhor ministro dos esportes da URSAL? Caso você esteja vivendo em Júpiter nas últimas 2 semanas, você talvez não saiba o que é URSAL. Se você precisar de uma ajudinha, tem um vídeo aqui embaixo nos comentários para vocês terem uma noção do que é URSAL e acompanhar com a gente essa piada aqui. Bom, para início de conversa, para você fazer parte da URSAL, você teoricamente deveria ser brasileiro, uma vez que a URSAL foi criada no Foro de São Paulo, e eu acredito que tinha mais brasileiro do que argentino lá enfiado, né? Porque queriam chamar o Maradona lá da Argentina para fazer parte do Foro de São Paulo e criar a URSAL, né? Eu acho que isso não aconteceria. Além do mais, eu tenho milhares de fotos aqui que comprovam que o Pelé é amigo íntimo do Lula. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e todo mundo diz que o Lula foi um dos principais criadores da URSAL, tá? Então, se o Pelé é amigo do Lula e o Lula tem um plano de governar toda a América Latina como um imperador louco, ele vai chamar o Pelé, não o Maradona. Pois bem, a URSAL seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ou seja, todas as repúblicas daqui, todos os países participariam. Cada país, portanto, teria que ter a sua cota de participação nesse tipo de governo. O Brasil já tem muitos nomes da esquerda muito famosos, o próprio Lula, que poderia ser, sei lá, presidente da URSAL. O Caetano Veloso poderia ser ministro da Cultura, alguma coisa assim. Então, para os hermanos, sobraria muito pouca coisa. Cada país teria que ter sua representação. E a Argentina só sobra o Maradona de personalidade. Portanto, o Ministério dos Esportes teria que ficar com ele. E então, finalmente, acabaríamos com aquela rixa eterna entre Brasil e Argentina para ter uma grande seleção da URSAL, com Messi e Neymar. Não concordo de jeito nenhum que um sistema político iria escolher uma pessoa com uma imagem ligada a drogas para ser ministro de alguma coisa. Apesar do Alexandre Frota estar... eu sei, mas não vai. Gente, Maradona não tem credibilidade para isso. A Rainha Elizabeth já deu credibilidade suficiente para ele, meu filho. Você não tem, ele tem. Não. Olha só. Se Lula tivesse o poder de escolher entre Maradona e Pelé, que até beijinho tem foto, tu acha que ele ia colocar o Maradona? Tu acha? Claro que ia colocar o Maradona. Lula não fala nem português, né? Nem conseguia se comunicar em espanhol com Maradona. Ia ser em português. Mas provavelmente a língua da URSAL seria espanhol. Não, Mari. Você não tá entendendo que a URSAL o Brasil querendo dominar o resto das coisas? Não. Aí você já tá distorcendo a teoria da conspiração. É a teoria da conspiração por cima da teoria da conspiração. O nome é Foro de São Paulo, não é Foro de Buenos Aires, não é Foro de Caracas, é Foro de São Paulo. Isso aí é o Brasil. É uma coisa que não existe, na minha opinião, mas é do Brasil querendo se enfiar no resto das coisas como câncer. É isso. Entre Pelé e Maradona, quem possui o gol mais estranho da sua carreira? Eu acho que não é difícil a gente pensar que mais estranho do que qualquer parte do corpo para fazer gol, a mão é a pior de todas. E todo mundo aqui sabe que o Maradona tem o famoso gol chamado a mão de Deus. Aquele golzinho que ele deu aquela cortadinha de vôlei ali, puxou um handball, talvez um quê de basquete, não sei. Então assim, nada mais estranho do que você fazer um gol ilegal e ele não ser anulado. Além do mais, esse não foi o primeiro gol de mão
que o Maradona tinha feito. Ele já tinha feito um gol antes no campeonato italiano também, da mesma forma, e também não foi anulado. Bom, eu concordo com você que gol de mão é uma coisa que a gente não vê todos os dias. Porém, nós vemos sim algumas vezes acontecendo. Gol de mão, gol de barriga, uns gols estranhos que o pessoal faz por aí e acabam sendo validados de forma meio duvidosas. Mas eu aposto que um gol como o Pelé fez, nenhum outro fez. O cara queria porque queria se aposentar fazendo um gol pela seleção brasileira. Então, por 70 anos, ele resolveu fazer um filme em uma suposta partida, né? Ele vestindo a camiseta da seleção brasileira. Ele fez um filme, um documentário com um estádio lotado de torcedor, gente acendendo vela. E qual era a chance? Qual era a chance do Pelé não fazer aquele gol que estava com certeza no script? Um gol armado encerrou a carreira de Pelé. Esse é um gol bizarro. É claro que ele tava o Maracanã lotado, cheio de gente, pra ver o último gol do Pelé. Não ia sair o gol do Pelé? Tu acha? Pelé. Nasceu hoje não, Pelé. Ficou assim, ó. Qual seria o melhor jogador de basquete? Essa pergunta tem uma resposta muito clara. Quero dizer, escura, tô brincando. Não, corta isso, tá? Essa pergunta tem uma resposta muito simples. A maioria dos jogadores de basquete, se você for ver bem lá na liga, tanto na NBA quanto em outras, são negros. Pelé é negro. Mas Jean, que isso não tem nada a ver, isso é quase que racismo inverso. Que não existe, mas ok. Então, eu tenho uma outra informação para te dar. Pelé é mais alto que Maradona. Vocês podem ver nas figuras que estão aparecendo aí a exata medida de Pelé em Maradona. E sabemos que a altura é importante no basquete. É essencial? Não, mas é importante. Então Pelé seria o melhor jogador de basquete que Maradona. Muito bem. Desconsiderando a parte afrodescendente do jogador, Maradona realmente é um halfling, um hobbit, um anão ou qualquer outra denominação que você queira, com seus incríveis 1,65 m. Fato que você não vê muitos jogadores assim de basquete. Porém, você vê sim. Existem, inclusive, eu separei aqui 2 exemplos da NBA, inclusive jogadores fazendo mais de 30 pontos por partida, com seus 1,65 m e 1,60 m. Então, assim, não só não é impossível jogar basquete com a estatura do Maradona, como acontece e eles estão super bem na NBA. E ainda tem um fator muito importante, a gente já sabe que o Maradona tem lá a sua habilidade com a mão, né? Coisa que o Pelé nunca mostrou. E é necessário para o basquete, além da altura. Mas só em defesa do que aconteceu, o gol com a mão do Maradona tá mais pro vôlei do que pro basquete. Na verdade, foi meio que um corte, assim, ó. Pá! Basquete é outra coisa, não é bem aquilo. Mas a habilidade com a mão é habilidade com a mão. A habilidade com o pé é habilidade com o pé. Mas eu vou reler a pergunta, que não tá nesse celular, tá no outro. Qual dos dois utilizou melhor a sua fama para estimular as crianças a jogarem futebol? O nosso querido Maradona é nada mais nada menos que o diretor-geral da América Latina do Football for Unity, a convite da própria Rainha Elizabeth desde 2015. Essa organização é simplesmente uma das maiores que estimula as crianças a jogarem futebol. Elas têm instalações para treinar técnicos, enfim. Além de tudo, estimula a troca cultural e os estudos através do esporte. Enfim, a ascensão social das crianças através do esporte, principalmente futebol. Além disso, o Maradona, como todo mundo sabe, teve problemas graves com drogas, especialmente a cocaína, durante a carreira dele. E existem diversas reportagens, entrevistas que ele já falou sobre isso. Ele acaba sendo um exemplo para os jovens para que não entrem por esse caminho, porque ele já passou por isso. Então ele fala com conhecimento de causa e ele fala de uma forma bem aberta assim, sobre isso. Então, além de tudo, ele é um bom exemplo no final das contas. O Pelé, apesar de não ter sido chamado pela Rainha Elizabeth, o raio que o parta, ok? Mas o cara sempre foi um ícone do futebol, não só para os brasileiros, mas como para outras crianças, jovens, adolescentes, adultos no mundo inteiro. Todo mundo que gosta de futebol sabe quem é Pelé. Maradona, talvez ele saiba.
Mas, voltando a falar sobre a importância dele no estímulo para as crianças, o Pelé construiu uma escola de futebol, uma escola de futebol para jovens entre 11 e 20 anos, com capacidade de formar até 200 alunos. Tem aqui a foto das instalações, que parece inclusive uma quadra de quadribol, e fica em Resende, no Rio de Janeiro. Eu acredito que se ele conseguir formar pelo menos uma turma com 200, ele já está no núcleo. Qual dos dois faria o melhor ASMR? Maradona ou Pelé? Eu acho isso uma pergunta muito importante no momento em que o YouTube está dominado por ASMRs, e essa pergunta vale 2 pontos dada a sua relevância no assunto. Bom, a gente começa defendendo que a ASMR tem que ser um negócio agradável de você ouvir, né? Porque é aquele negócio assim que as pessoas falam baixinho e tal. E o que melhor do que um ASMR em espanhol? Espera, preciso de... O que você imagina assim, ó? Olá, que tal? Pronto. Eu vou te falar o que é melhor do que um olá, que tal? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Que é isso? Pelé tem um filme em que, quando indagado por uma jovem se ele era o Pelé, ele responde: não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. E daí surgiram vários outros vídeos com a voz profunda e grave de Pelé, como esse agora, um desenho animado, em que no final do nada você ouve o sua piranha. Eu quero aipim. Sua piranha. Pelé. Ou esse outro aí que você vai ouvir da musiquinha, sua piranha. Pelé. Então Já. tá feito o negócio. Oi. É um ótimo ponto, mas isso não é ASMR. Mas eu ficaria ouvindo ele falando sua piranha por horas e horas até eu dormir. Gente, todo mundo gosta disso. Olha só, entenda. Você tem que ouvir uma coisa repetidamente. O que é melhor do que você ouvir repetidamente? Olha que tal. O Maradona nem é tão simpático pra falar isso. Ou você ouviu um sua piranha, bem grave assim. Claro que o Maradona é simpático. Nunca foi. A voz do Maradona de taquara rachada, velho. Aquela voz de... horrível. Agora olha a voz do Pelé, velho. Que isso, tio? Pelé, filho. Só piranha. A minha resposta daria certo. Já deu certo. Todo mundo ouve esse vídeo aí da sua piranha, velho. É um filmaço, cara. Deu vários prêmios. Sua piranha. Sua piranha. Sua piranha. Tá gravando? Você devia usar isso. Piranha. Não, sou o Jô Soares, piranha. É bom demais. Bem, se nem os profissionais de futebol que entendem do assunto batem martelo sobre quem é melhor, Pelé ou Maradona, por que a gente teria que bater? Pois é. Acabou dando empate e, de certa forma, ainda bem. Dentro das questões absolutamente relevantes, importantes e completamente essenciais que nós trouxemos aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa a mais sobre Pelé e Maradona. E eu espero que vocês não acreditem nessa história de Ursal. Mas a gente pode terminar por aqui.